Oi, gente, tudo bem? Quinta live, desculpa, do Fila Preferencial, são 18 horas. Como é que tá a quarentena de vocês? Tem uma pessoa já aqui. Oi, Gabs. Ai, já as pessoas estão chegando, ai que bom, fico tão feliz quando vocês aparecem, não fico falando aqui sozinha, só eu e a convidada, como se fosse um Skype normal. Hoje a minha convidada é. Tô bem animada com a minha convidada hoje, que é uma escritora que eu admiro há muito tempo. A Gisele entrou, já vou. Ela já solicitou, peraí, visualizar. Ah, esse povo é muito ágil, meu Deus. Aí, pronto. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem e você? Tudo ótimo, que prazer estar aqui, super prazer. É um prazer ter você aqui. Eu ia falar antes de você solicitar que eu tô super animada porque eu acompanho o teu trabalho há muito tempo, desde que você acha que foi finalista do Prêmio Kindle. Sim. E que lançou assim os finalistas, e eu li e eu gostei muito do seu livro, fiquei muito feliz quando ele ganhou. E aí depois, com a indicação do Jabuti, tá uma pessoa que eu admiro muito. Ah, Tá aqui no meu canal, né, gente? Então, eu tô bem feliz. Deixa eu apresentar, para quem não conhece. Você está me ouvindo bem? tô te ouvindo super bem. Ah, tá bom. Nem que eu escutei uns barulhinhos aqui, eu achei que pudesse ser falha. Eu vou te apresentar, depois você complementa, tá bom? É, a Gisele, ela é uma escritora de mão cheia, né? Ela tem 5 livros publicados, né? E o principal deles, assim, o que tem mais visibilidade, é o Machamba, que foi, como eu falei, venceu o prêmio Kindle e no ano passado foi finalista do Jabuti, né? Que é o prêmio mais prestigiado do Brasil em literatura. E ela acabou de lançar um outro livro também no Kindle, né? De maneira independente. Espera só um minutinho. Então, e que se chama Ana de Corona, que é sobre o meu momento que a gente está vivendo aqui da pandemia. Foi lançado essa semana. E é o primeiro livro, né? Que está abordando o tema de fato, assim, por enquanto. E o motivo pelo qual eu chamei ela assim diretamente aqui é porque antes dela publicar esse livro, eu já tinha convidado para participar aqui do meu Instagram, porque ela foi coautora de um livro que se chama Movido pela Mente, que é a autobiografia do Rick Ribeiro, que é um rapaz que tem aquela doença esclerose lateral. Como é que é? Esclerose. Esclerose lateral amiotrófica. Isso. É a doença do Stephen Hawking, para quem, né? Eu acho que é a pessoa mais famosa que as pessoas têm referência que tem essa doença. E ele criou um portal de mobilidade, né? Um super ironia, uma pessoa que está completamente imóvel criou um portal de mobilidade. E aí eu trouxe você aqui pensando em, como eu falo sobre deficiência e literatura, né? Em unir esses dois tópicos e ter o ponto de vista de uma pessoa que não tem uma deficiência e que retratou de uma forma muito bem escrita, muito correta, muito legal nesse livro, claro que em parceria com ele, afinal, né? Ele é o autor do livro de fato, mas eu sinto assim que você foi muito mais do que uma ghostwriter dentro do livro, né? Uhum. Mas vamos abordar isso mais adiante. Ótimo. É, Vamos começar falando sobre o projeto do Ano de Corona, que é o que você está divulgando, está se esforçando para divulgar aí para o pessoal ler. Eu já li, vou dar minha opinião depois. Mas fala um pouquinho aí sobre esse projeto para o pessoal. Sim, primeiro é um prazer estar aqui, Vitória. Eu lembro quando eu li sua resenha no YouTube, no seu canal, eu vi o vídeo, Ah, eu
e adorei. E desde Sim. então eu estou interessada nas suas leituras também. Então, fico super feliz com o seu convite, Que que você legal. já é Ana de Corona. Então, falando um pouco sobre o livro, eu escrevi por necessidade mesmo de tentar entender e assimilar tudo que está acontecendo e também por não conseguir ficar parada diante de tanta informação e tanto Uhum. conteúdo apocalíptico, digamos assim. Sim. Então, uma noite sem dormir, assim, eu estava lendo um artigo científico sobre os aerosóis que ficam 3 horas com o vírus no ar, e aí eu cheguei à conclusão que todo mundo ia ficar doente. E aí eu fui escrever um texto, porque eu queria relacionar isso com o meio ambiente. Me sentei para escrever, e aí comecei a. Quando eu vi, estava escrevendo um romance. E 8 dias depois, 9 dias depois, eu estava com esse livro pronto. E a história é uma ambientalista. Sim. Diga, Uhum. senão eu paro aqui. Acho que deu uma falhada. Oi, tá me ouvindo? Oi, agora eu tô. Ó, só o leitor escreveu aqui, ó. Livro incrível, muito necessário para olharmos com uma visão mais ampliada e profunda sobre que Aham. e auto-olhares podemos fazer nessa época que estamos vivendo. Bruno, muito bom. Adorei. Sim. Sim. Porque aí É isso. a história do livro Oi? é isso mesmo. Sim, Diga, diga. porque você faz, assim, até eu fiz umas anotações aqui, e uma coisa que eu anotei enquanto eu lia, que era assim, era uma história particular de uma protagonista, né, que a gente segue, né, como um conto, uma novela, né, acho que se a gente quiser classificar, acho que dá pra chamar de uma novela, porque é um romance, mas é bem curtinho, né, eu li numa sentada, assim. Sim. E mas ao mesmo tempo é coletivo, né? Porque todos estamos vivendo essas experiências da protagonista e tem muitos dados gerais. Você faz uma coisa muito panorâmica, né? De narrar o que está acontecendo através de dados, mas não aquela coisa reportagem jornalística, né? E eu queria te perguntar isso, como é que você lidou com tantos dados, como é que você reuniu tantas informações, né, em tão pouco tempo? Sim, eu até fiz um post no dia do livro, que foi na quinta-feira, sobre isso, porque essa é uma Foi. pergunta tão quente, sabe? Uhum. É, Como que se acumulou tantos dados em tão pouco tempo? Mas, na verdade, assim, são estudos que eu faço há muitos anos, assim, essa filosofia sistêmica de entender que vivemos em um sistema e uma ação encadeia em uma reação que encadeia em outra, é algo que me interessa há muito e muito tempo. Então, assim, eu estudei muitos anos a questão da hipótese Gaia, né? Do Uhum. planeta, sistema que se autorregula, muito pensamento sistêmico mesmo do Frigiot Capra. Então, a maioria das informações que estão ali, eu já tinha esse olhar sobre a política, sobre a economia. Na verdade, eu só tive que atualizar alguns números, assim. Mas a ideia Sim. daqueles pensamentos, elas já estavam ali. Na verdade, o livro foi o fio do novelo de lã para puxar toda essa informação, que já estava lá. Sim, e essa é uma imagem que você usa, né, dentro do livro, né, que a personagem busca dentro dos estudos dela sobre, não só sobre o ambientalismo, né, mas sobre espiritualidade, na relação dela com o mundo e com a filha dela, enfim, buscar esse fio, né, que você fala, o fio da meada, né, que vai desenrolando e a gente dá em alguma coisa, né. E isso é muito legal. Você faz do livro uma coisa que eu anotei aqui que eu chamei de futurologia, porque você projeta, né, o livro, sem dar muitos spoilers para quem ainda não leu, termina num momento posterior à pandemia, que a gente não sabe ao certo o que vai acontecer, né? A gente sabe que nada vai ser igual, nada vai permanecer o mesmo como era antes. Mas fala um pouquinho pro pessoal sobre esse
final, assim, de esperança que você dá. Porque assim, eu quis realmente ir além, entender esse pensamento sistêmico da causa e da consequência, né? Uhum, O principal da personagem Ana, a mensagem dela é essa questão ambiental, porque assim, como eu tenho dito, esse tipo de vírus existem, parece que 10.000 vírus zoonóticos que podem a qualquer momento nos contaminar, né? Além disso, com o derretimento das camadas polares, existe uma camada que se chama permafrost, que é uma sim. camada orgânica congelada há milhões de anos e que ela também a gente não sabe o que vai ter contato com os animais e seres humanos ali, né? Então, Uhum. assim, e a gente tem falado muito das mudanças climáticas, só que é uma coisa meio viagem, meio longe, meio hippie, assim, sabe? E assim, Sim, você fala sobre isso, você é a natureba chata, né? Mas é uma coisa que é muito importante e atinge a todos nós, né? exato. E aí, o Davi aqui, meu filho, chegou pedindo para eu abrir biscoito. Gente, ó, quarentena em casa, né? Sim. Toma. E aí, o que acontece? É isso que eu falei assim, cara, eu queria abordar um pouco esse viés do meio ambiente dentro de uma história que prenda, de uma história que puxa o leitor, que seja super atual, mas que, assim, da mesma forma que nós não esperávamos uma pandemia, gente, há 5 meses atrás, ninguém imaginava isso. Não. Então, eu até. Você parte da coisa do desmatamento, né? Que é uma coisa que a gente estava falando no fim do ano passado. E que tem uma conexão, né, anterior à pandemia, né? O desmatamento que levou à desestabilização da fauna, né? E aí levou os morcegos a terem contato com outros animais que a gente come, não necessariamente comer o morcego, né? Exato. E aí, enfim, deu no que deu, que a gente sabe. Se o livro teve um começo, assim, eu sei que foi 9 dias, mas foi aquele dia do Uhum. céu vermelho aqui de São Paulo, ano passado, que eu acho que Uhum. chegou ao incêndio da Amazônia, chegou no Executivo da Paulista, né? Que é esse Sim, exato. busca. Então eu quis muito trazer isso, porque de tudo eu acho que cada um puxa num lugar. E para mim o que me puxou foi essa questão dessa teoria mais aceita desse morcego tá ali na natureza, em Uhum. uma área silvestre protegida e de repente está exposto. Aí eu penso, imagina quantos desses tem na Amazônia, por exemplo, no interior, Sim. né? Então, assim, eu queria trazer todo esse assunto de uma forma literária, sistêmica e sem ser ecochata, como a gente falou. Sim, e você consegue, porque você personaliza isso, né? Então temos uma protagonista que, né, tem uma vida inteira. Ela tem um filho, ela tem um casamento que já não tá muito bem, né? E uma vida muito. Todos esses personagens que aparecem têm uma vida muito artificial, né? Que é o que a gente tem visto. As pessoas que não conversam mais, que E estão cada um ali na sua bolha, na sua tela, né? E você consegue incluir tudo isso, né? Dentro da história. sim, foi o intuito também, porque assim, agora a gente tem uma chuva de informações que são assim, tantos infectados, aconteceu isso. E temos estatísticas também de histórias que acontecem dentro das casas, né? O que as quarentenas têm feito com as famílias, com as Uhum. mães, com os pais, com os casais. E eu quis muito, assim, porque eu pegar uma história que eu sabia que todo mundo ia se identificar, sabe? Eu queria pegar Sim, sim. para microcosmo da Ana, abrir para o macrocosmo e falar assim, a questão da internet também é outra coisa que eu trago, essa questão da gente trabalhar pela internet e vivermos a sociedade do cansaço também, né? Uhum. Eu ainda vejo pouco ser falado, assim. Como que é essa relação nossa de trabalho com a internet? Então eu quis fazer justamente isso, abordar cada cantinho da sociedade para Sim. levantar diálogo e reflexão. Sim, é verdade. E uma coisa maravilhosa que você faz, a gente tava falando do morcego e tudo mais, assim, a abertura do Ano de Corona eu achei fantástica, eu achei sensacional. Vou contar pro pessoal, porque acho que a primeira página não é spoiler, né?
E ela começa a falar do ponto de vista de um morcego. Então, como se fosse um morcego contando a história. Então, o que está acontecendo com ele ali? E eu acho isso incrível, porque o morcego é um ser muito diferente de nós, né? E é uma coisa, um bicho meio asqueroso, assim, que as pessoas têm um certo medo. E aí você, quando você incorpora o ponto de vista dele, é uma coisa muito que joga com a empatia também, né? Exatamente, ó, tem até os comentários aqui. Gente, eu combinei com a Vitória pra gente, nossa live aqui ser mais ágil, de eu ir lendo os comentários, tá? Sim, sim. É, porque eu até consigo, mas aí eu teria que, tipo, ai, vamos parar um pouquinho para ler os comentários. Então, né, já que a Gisele tem visão perfeita, para quem não me conhece, não sei se tem gente do seu lado aí, eu sou deficiente visual, né? Então, a gente se ajuda aqui. Exato, é isso, gente. Tem uns amigos aqui. A Vitória, ela é deficiente visual e depois eu tenho várias perguntas para te fazer, tá? Sobre o seu processo de leitura. Ah, tá bom. Tô falando aqui, Carol Paisleme, beijo, Carol, falou do capitalismo da emoção, que é isso mesmo, né? A Carol Uhum. lê muito esse autor que fala da sociedade do cansaço, que é o sul-coreano, Han, o primeiro nome dele é muito difícil. E o Bruno falando, olha o prólogo aí, o Bruno, o Rafa, né, grandes incentivadores desse morcego abrir. Porque o morcego, a princípio, ele Uhum. é um capítulo. E aí eles leram e falaram, por que o morcego não abre o livro? Então foi maravilhoso essa dica aí. Maravilhosa essa ideia. Muito incrível. Inclusive, eu tenho. É uma coisa um pouco bizarra. Eu tenho um pouco de fascínio por morcego, porque eles são cegos, né? A maioria dos morcegos, das espécies de morcego, não enxerga. E é uma coisa que dá muito nervoso nas pessoas, quando elas falam, cara, o bicho não enxerga, mas como é que ele voa, sabe? E eu tenho um fascínio, assim, por morcegos, apesar de ser uma coisa meio bizarra. E quando eu li, eu falei, nossa, que incrível! E eu falo até isso no livro. Eu falo que os voos dele têm sido diferentes e não é por uma falha no seu sistema de ultrassom, né? Que é, Uhum, porque ele se orienta com aquele barulhinho que ele faz, né? E e aí ele meio que mapeia as coisas através do som. exato, e aí se tem menos árvores, se o ambiente muda, toda a noção espacial dele de voo muda, né? E eu quis muito Sim. botar isso, assim, o morcego como personagem, para não ficar assim, são desmatadas não sei quantas árvores. Não, eu queria trazer isso, estar na pele do morcego, Aham. sentiria em relação ao meio ambiente. Que eu penso assim, esses animais, dentro de um ecossistema, claro que eles sentem o que está acontecendo. Então eu quis trazer isso, eu quis trazer também a sensação do organismo sendo contaminado pelo coronavírus, que a gente sempre fala muito Uhum. disso, né? E eu falei, como que é esse organismo, esse pulmão, né? Que eu falo, as árvores de dentro ou as árvores de fora. Como que ele reage? Como quis trazer essa literariedade, digamos assim, para coisas que a gente fala muito superficialmente. Sim. E isso funciona muito bem, porque né, a gente, na nossa vida em geral, a gente não se preocupa com as coisas até elas baterem na nossa porta, né? Até elas ganharem corpo e identidade CPF. E quando você personaliza essas questões ambientais e tudo mais, e todas as que você traz no livro, funciona demais, né? Porque aí você ativa ali a empatia, né? Exatamente. E dá até para pegar gancho com isso, com essa questão da deficiência visual, né? E também Hum. com esse meu trabalho com o Rick, como a Vitória falou, Sim, né? Quer fazer uma pergunta sobre isso? sim. Não, não, então eu ia puxar esse assunto quando a gente falasse um pouco mais da tecnologia, porque no livro No Movido pela Mente, que você escreveu junto com o Rick, tem uma visão muito mais positiva e otimista em relação à tecnologia, né? Porque a existência do Rick e de muitas pessoas com deficiência, inclusive eu, é muito auxiliada pela tecnologia. Então a nossa vida não existiria, sabe? Por exemplo, posso falar do meu caso, a minha autonomia está muito atrelada
aplicativos de celular, enfim, a câmera, muitas coisas. E no caso do Rick, está atrelada de fato à vida dele, a ele existir, ele está ali vivendo, né? Porque precisa de respiradores, precisa de N coisas para existir. E aí tem esse lado positivo e esse lado negativo da tecnologia, né? Eu sinto assim, esse período que a gente está vivendo é o período onde a tecnologia está sendo mais bem utilizada, sabe? Uhum, Assim, tanto pelas lives, pelas discussões, quanto pelo afeto, assim, Skype aproximando avós e netos, né? Eu acho que sim. a gente vive um momento que a gente era, como no livro Ana de Corona fala, né? Afetos separados pelas telas. E agora a gente vive um Uhum, momento que afetos se encontram pelas telas, né? Então sim. é muito bonito porque isso o Ano de Corona traz também desse mundo dual, né? É luz e sombra. Então, assim, ir no caminho do meio para a gente ver e balizando. Porque no caso do Rick, por exemplo, foi muito. Primeiro que a vida do Rick hoje, né? Queria muito que o Rick entrasse, gente. Assim, quem puder chama Rick Ribeiro aí. O Instagram dele é Ribeiro Rick. Sim. O Rick, ele para quem não conhece, o Rick ele tem a esclerose lateral amiotrófica e ele movimenta só os olhos. Ele fica totalmente imobilizado numa cama e se conecta com o mundo, com o trabalho, com tudo através do computador. E como que o Rick faz Uhum, para expressar? Ele bate o olho no Tobii, né? Que é um aparelhinho, e vai escrevendo somente com os olhos. É a forma como. uhum, E como que foi esse processo de escrever com ele? Assim? Foi fundamental, porque como era uma biografia, eu entrevistei a família dele, os amigos, pessoas próximas, médicos, enfermeiros, mas tinha coisas que ele queria passar que só ele podia, né? E aí uhum. você fala, como extrair essa memória? Como extrair essa... E a única forma disso acontecer foi através da tecnologia. Porque ele demorou, tadinho, demorava horas para escrever assim, as cenas que ele queria que tivesse. Mas ele fez isso maravilhosamente bem. Assim. Demoramos muito, mas tudo que ele queria, que só estava dentro dele, que estivesse no livro, está lá. Sim. E aí, mas como é que foi para você? Assim, a minha pergunta que era a pauta que eu tinha em mente inicial para essa live. Como é que é para você? Como é que foi para você entrar em contato com uma pessoa, um contato tão íntimo assim com uma pessoa com deficiência? Porque a gente sabe que, né, para escrever uma biografia você tem que conviver lá muito com a pessoa e se conectar com o texto daquela pessoa, né? Como é que foi isso aí? Como é que foi esse processo para você? Então, o Rick, ele era um esportista, né? Ele Sim. fazia vários esportes, morou em Barcelona, andava muito de bicicleta. E como ele trabalha com mobilidade, ele acabou conhecendo o Danilo, que é meu marido, que deu a volta ao mundo de bicicleta. E eu fiz esse trabalho Ah, tá. com o que chama Homem Livre, já fica aí a dica. E Uhum. aí, eu fiz esse mesmo processo. O Danilo não é escritor, mas tinha o diário e a vontade de escrever. Então eu peguei esses diários e transformei numa narrativa, né? E aí o Rick leu e se apaixonou pelo livro e me contactou. Então, assim, a princípio eu fiquei um pouco receosa, porque uma coisa é você fazer por uma pessoa que está na sua casa e você conhece muito próximo a viagem. Outra coisa é você fazer com uma pessoa que você não conhece, que como você vai se comunicar com ela de uma forma tão orgânica e direta como requer uma biografia. E aí Sim. foi um processo muito interessante, porque assim, só a história do Rick, que é quando ele mais de 3 a 5 anos de vida. Hoje ele vive há 10 anos de sobrevida Sim. da previsão né, médica. E ele falou assim, eu quero justamente fazer as pessoas se moverem melhor pela cidade. Que já era o tema dos Uhum.
E aí, sem se mover, ele criou o maior portal de mobilidade urbana do Brasil, que é o Mobilize. E aí que eu tive a sacada, porque assim, eu gosto muito da criatividade. Eu falei assim, Rick, por que a gente não divide o livro assim? A pé, caminhando, correndo, tudo que você fazia, correndo, pedalando, tudo, avião, trem, que ele viajava pra caramba, metrô, a gente põe tudo, assim. E na segunda parte começa de novo, a pé, mas aí vai muleta, andador, cadeira de roda, maca Sim. e cama. Essa linha, porque eu sempre trabalho. Alô? Oi, Oi, acho que sua câmera. oi, você tá me ouvindo, Gisele? Tô ouvindo agora. Tô te ouvindo. Ah, beleza. Não, é que eu acho que o Wi-Fi tava na rede errada aqui. Já troquei. Pode continuar o que você estava falando. Então, para mim é muito importante entender esse arco narrativo primeiro da história, né? Sim, Tipo, e que é muito interessante, porque ele era uma pessoa que tinha uma vida muito, muito ativa, né? Era uma pessoa daquelas que não parava, e de repente foi obrigado a parar, né? Por uma condição médica, exato. e isso se reproduz na estrutura do livro, né? Exatamente, porque assim, eu sinto que tudo é salvo na criação no melhor dos sentidos, assim, a criação ela cura, a arte ela enleva e eleva, sabe? Então, Sim, essa história é muito penosa, se você for pensar assim, você ir perdendo a mobilidade, mas vai ganhando um projeto de vida e uma missão de vida. A literatura ela consegue trazer a beleza disso, emocionar, não só no lugar da dor, né, da condição humana, mas você conseguir se emocionar e se libertar também. Então foi um processo maravilhoso. Beijo, Rick. Muitos beijos. sim. É... Ai, peraí, rapidinho. Então, e aí isso que você fala sobre o poder, né, de transformador da literatura, isso é muito legal, eu concordo muito. E aí, eu tava pensando, enquanto eu tava lendo O Ano de Corona essa semana, o quanto essa transformação de adquirir uma deficiência que a gente tem que, né, reestruturar toda a nossa vida, foi mais ou menos o que o Rick passou, né? E que a gente atinge, depois de um tempo, você se acostuma, você aprende que a vida pode ser boa também, né? Você pode ter felicidade, mesmo em uma condição diferente, né? E, e eu acho que isso hoje a gente está passando muito por isso também, né? Tá tudo assim, meio que num terremoto, né? A gente tá tudo em movimento, assim, mudando, se transformando. E aí, pra gente atingir um novo equilíbrio, né? Talvez. Exatamente, assim, eu sinto, e vai muito do olhar de cada um. Isso eu aprendi com o Rick, isso tá no Ana de Corona e tá também na minha forma de enxergar a vida, assim. Sim, isso é muito legal. O Rick, ele escolheu encarar de forma positiva. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a felicidade é uma decisão. É uma frase Aham. mestra da Índia, assim, da AMA. Porque o Rick, eu acho que é uma soma de sucesso, de ter acesso a plano de saúde, essa questão social é inevitável, né? Mas Sim, é. mesmo assim, ele poderia ter escolhido, pô, eu sou um cara de 28 anos e nunca mais vou me mover, vou ficar na cama o resto da vida, acabou. E não, ele escolheu. Hoje o Rick, ele tá noivo, ele vai casar. O Rick, ele tem trabalho fixo, ele tem esse portal de mobilidade, ele recebe amigos, ele convive com a família, ele tem uma vida maravilhosa, assim, dentro da Sim, cidade, né? E o mesmo caso do Ana de Corona, assim, porque
quando essa mensagem de esperança, eu sei que o livro traz informações aterradoras, mas eu quis muito trazer isso de que a gente também aponta muito dedo e esquece de falar, tá, mas eu também faço parte de um mundo errado. Eu também tô aqui ajudando a construir esse mundo que está errado, esse país que está errado. Então, como que eu, dentro dessa realidade sistêmica, o que eu posso fazer para ser melhor? Ser melhor o meu dia, ser melhor o mundo lá fora, ser melhor... essa questão da autorresponsabilidade, assim. Então, isso é algo que eu acredito e que acho que inevitavelmente vai passando por cada coisa que eu for escrever. Sim, isso é muito legal, sabe? Ter uma pessoa. Falando aqui do meu ponto de vista, da minha militância por pessoas com deficiência, é muito legal ter uma pessoa sem nenhuma deficiência com essa visão, sabe? Porque as pessoas encaram muito a deficiência como uma tragédia. Então, assim, parei de enxergar, nossa, meu Deus, nunca mais vou ver o pôr do sol, não vou olhar, não vou ver o rosto da minha esposa, nunca mais vou ver o rosto dos meus filhos. Mas e daí, sabe? Você vai ouvir a voz deles. Você não vai ver o pôr do sol, mas você vai sentir o vento no rosto, você vai sentir a areia da praia nos pés, sabe? Vida não acabou, né? E é muito legal ter uma pessoa que não tá. E não só quem adquire uma deficiência. Então, como você disse, que ser feliz é uma escolha, e é mesmo, porque você pode ficar insistindo em tudo que você não consegue, em vez de se abrir para um mundo de coisas que você consegue, né? Exato, e te atualizando assim, eu sou roteirista também, né? E eu tô escrevendo uma série com a Ana Luísa Alves, e a Ana, ela tem muito contato com deficientes através do trabalho voluntário, né? E a nossa primeira temporada da série, ela aborda muito o deficiente, a surdez, né? E assim, lugar de não assim, ele seguindo a vida normal e as pessoas meio tentando ai, tadinho, né? E eles, gente, mas tadinho, eu tô aqui, vendo. Um dos nossos personagens é um surdo que é DJ. Que legal! E é baseado até num caso real, assim. E a gente, é muito a nossa ideia, assim. Inclusive, é uma das partes mais lindas da série. Que, assim, as cenas não são do olhar do outro sobre o surdo. É como que o mundo vê ele. Então, na hora da cena, some o áudio, sabe? Some tudo, porque assim, é como ele tá vendo o mundo. Eu sinto muita falta disso também, assim. Não é só falar. A inclusão não é só falar, olha. É assim, como as pessoas se sentem, né? Trazer artisticamente essa sensação. Sim, e a gente ter protagonista, ter primeira pessoa ali, né? Na coisa, na narrativa. E isso é muito legal quando você faz isso com o morcego no seu livro. Eu achei isso tão fantástico, gente. Estou repetindo, mas é justamente esse raciocínio, né? Você pegar ali a pessoa que é o outro para você, que é uma existência tão outra, tão diferente, que você não consegue nem imaginar. Você pega e imagina, né? Exato. Como seria, né? Então, e queria falar um pouquinho porque eu também escrevo, né? Eu tô trabalhando no meu primeiro romance, tô terminando. Não sei ainda como é que ele vai pro mundo, enfim. Mas você escreveu o Ana de Corona muito, muito rápido, né? Foi uma coisa, assim, impressionante. E como é que foi esse processo, assim? Porque eu sei que muitas vezes não é porque o livro é curto que ele foi rápido de ser escrito, né? E que a gente, muitas vezes, a gente demora dias para escrever 3 parágrafos, sabe? Porque a gente precisa arranjar a maneira certa de combinar as palavras, que imagem que a gente vai usar, e aí a gente às vezes usa uma, depois não gosta, troca, tira, deleta. E aí, como é que foi esse processo de escrever um livro tão rápido, tão de jato, assim? Tá, eu vou contar e depois só adiantando, eu quero que você me conte, e também amigos meus que entraram. Beleza. Como que é o seu processo como deficiente visual de leitura? Eu quero saber, assim, de forma prática mesmo,
você usa no computador, se essa leitura é rápida, lenta, e como você escreve também, tá? Então, Tá, no finalzinho, quando chegar no finalzinho eu respondo. Eu já vou responder agora, porque as pessoas vêm e vão, né? Então é melhor eu responder rápido, tá bom? vai lá, vai lá. Então, eu uso leitor de tela, que é a mesma coisa que eu tô usando aqui no celular. Se vocês entrarem e derem uma fuçadinha no meu canal no YouTube, eu mostro tudo lá. É uma voz, né, eletrônica que lê tudo que tá na tela pra você. E você interage através de comandos do teclado, no computador, né? Ou de gestos na tela touch, no celular. Então, se você, por exemplo, se você passar o dedo da esquerda para a direita, ele vai para o próximo elemento. Se você fizer o contrário, ele vai para o elemento anterior da tela. E você vai navegando através do som, né? E eu leio assim. Eu leio no iPad, né? No Kindle. Então, eu dou um comando para ele ir lendo direto. E ele vai lendo, vai lendo, vai lendo. Só quando eu parar, ele vai virando as páginas automaticamente. E é isso. Você tem opção de escolher vozes, assim? Tem um conjunto de vozes ou eles só dão uma voz? Tem várias vozes que você pode instalar, mas geralmente ele tem, por exemplo, em português tem a Luciana, a Raquel, a Fernanda, elas têm nome de pessoa, porque é o nome da pessoa que gravou, sabe? Sei. E tem algumas masculinas, né? Acho que tem o Felipe, tem uma que chama. Acho que é Daniel. Todas têm nome de gente, assim. E tem a Siri, né? A vozinha da Siri também dá pra usar. E Você escreve como? Como que é para escrever? também eu abro o Word, né, com esse programa e vou escrevendo. O que eu não consigo é ler em voz alta, né? E isso, quando a gente é escritor, às vezes é um problema, porque às vezes a gente tem partes que a gente precisa ler em voz alta, né, para ver como é que soa. Claro, claro. E aí eu peço para amigos, para colegas, olha, preciso de um pouco do seu tempo para você ler meu texto em voz alta. Ótimo. E aí a gente, por exemplo, tem uma moça que eu nem sei se ela tá aqui, mas que a gente se conheceu, ela mora em Curitiba e ela tem um clube de leitura de livros, né? Ela manda áudios pelo WhatsApp, de trechos de livros. Todo dia ela manda um trechinho, assim, de uns 10, 15 minutos. Uhum. E aí ela fez isso pra mim, ela leu um capítulo do meu livro, me mandou. E ela é super atriz, sabe? Ela lê. Tinha uma hora que tinha a letra de uma música, ela cantou a música, sabe? Enfim. E a gente tem que ir fazendo essas parcerias, né? Porque mesmo sendo auditivo, é uma voz robótica, né? E como eu tô muito, muito acostumada, é como se eu estivesse lendo mesmo. Então eu não consigo separar de mim, né? Mesmo eu não estando lendo com os olhos. Sim, e isso até para quem não tem a deficiência visual, é tão bom você ver outra pessoa lendo o seu texto, porque você fala, nossa, Sim. eu não tinha reparado que tem um balão aqui, ficou bom, eu vou acrescentar isso, né? E só falando aqui, ó, o Geilson escreveu, sinto falta de personagens com deficiência em novelas, filmes e séries, principalmente personagens que sejam interpretados por atores que têm a mesma deficiência. Exatamente. Sim, e isso é uma grande questão, porque às vezes você tem o personagem, mas aí eles colocam um ator pra fingir que tem a deficiência. Quando você poderia estar empregando ali um ator com deficiência, porque existem atores com todas as deficiências diversas, né? A nossa série é justamente assim, serão atores surdos, né? E tem, caso a série dê certo lá para a segunda temporada, aí também tem um deficiente visual que é que legal. Que é um maratonista. Porque é muito trazer isso, gente. As pessoas têm uma vida normal, elas têm sucesso, né? Elas têm meta. Sim! Né? E aí, só falando agora a questão do processo da escrita veloz, né? Sim, que era a minha pergunta original, né? Eu tinha te perguntado como é que foi esse processo tão rápido de escrever um livro tão rápido. A Drops de Leitura só te avisou que ela tá aqui, tá? Estou, querida. Oi, obrigada. Então, sobre rápida, assim, eu já tive todos os processos de demorar anos para escrever, tipo, meu primeiro livro, Guerreiras de Gaia, eu demorei 4 anos ao todo, parando, voltando. O Machamba eu demorei 6 meses, mas ele demorou anos para ser publicado, então eu tive muitas releituras.
E este livro, Ana de Corona, especificamente, ele veio, que é aquela bênção, quando uma coisa vem inteira, assim. Não é muito comum, assim. Às vezes acontece, você põe o dedo no teclado e o livro vem inteiro. Eu sentei para escrever um texto de um blog. Eu já estava, inclusive, há umas 2 semanas, querendo escrever sobre essa questão ambiental e do corona, Aham. um blog. E eu ficava, que nome eu dou para esse blog? E tentava escrever uma página, eu não conseguia, porque eu ficava, gente, como é que vai ser o nome desse blog? E aí, como não tinha nome o blog, o texto não saía, sabe? E quando eu sentei para escrever, eu falei assim, eu vou escrever o que está vindo. E estava vindo, era um romance, assim. É muito de você escutar o processo. Eu falei assim, eu vou escutar esse romance do jeito que ele está vindo. Assim. E aí eu sentei e o romance veio. É, é quase porque assim, a gente sempre fala 10% inspiração e 90% transpiração. Às Olha, vezes, acho que é mais, hein? então, mas às vezes acontece dessa inspiração vir num bloco. No primeiro dia que eu Uhum. citei desses 9 dias, e também por trabalhar com roteiro, eu fui digitando e deixando o texto vir como ele queria vir, e vários capítulozinhos assim. Morcego, falar como o morcego se sente, ele se sente. O vírus dentro do corpo. Veio vindo, eu falei assim, Uhum. nossa, agora a única coisa que eu tenho é que preencher de algumas páginas cada capítulo desse. Sim. Porque, e assim, muita garra. Tem que ter muita garra mesmo, porque assim, Sim. eu tenho 2 filhos, trabalho, home office, tenho que ser professora dos meus filhos, cozinhar, cuidar da casa. Se eu não tivesse uma garra, é o que eu falo, eu escrevi para sobreviver. Se eu não tivesse tido essa garra, assim, preciso me expressar, contar essa história que veio, não tinha saído, gente. Eu não ia achar tempo. Não. Não, nossa, porque a maioria das pessoas está lutando para fazer assim só o necessário e você conseguiu incorporar alguma coisa criativa dentro de uma rotina que já deve estar meio caótica, né? Porque com criança é sempre complicado, né? Sim, eu acho assim, tinha que ser a parte do imponderável. Tinha que ser, mas tem uma técnica também. Eu trabalho, como você falou, eu escrevi o livro com o Rick, eu escrevi o livro Uhum. com o Danilo, meu marido, eu faço outros ghostwriters que eu não assino, eu escrevo muito roteiro para institucional, eu escrevo roteiro de série, roteiro de cinema. Eu escolhi um dia no passado que eu ia viver de escrever, que a palavra Uhum. a minha ferramenta de trabalho. Então, essa velocidade, ela veio do trabalho também, e ela veio também do hábito que eu tenho de escrever no meu caderninho 3 páginas todas as manhãs, sabe? Stephen King já dizia, Total. né? O Stephen King tem essa máxima, né? Que você tem que escrever durante tantas horas, todo santo dia, que é uma coisa de prática, de treino, que quanto mais você escreve, mais você pega o jeito, né? É E você tem essa coisa do ofício, do craft, né? Que eles falam em inglês. De você perfeito. ter a técnica, né? Você ter que a sua escrita não seja totalmente atrelada àquela iluminação que a gente tem de vez em quando, né? Então, né? Você saber domar esse, esse surto criativo e também, por outro lado, né? Aprender a criar quando não tem o surto criativo. A Carol tem aqui. Até hoje você escreve 3 páginas todos os dias. Todos os dias, tá, Carol? Os dias que eu não escrevo é porque não deu. Mas assim, eu tenho aqui no meu armário cadernos. Eu comecei isso há 20 anos, tá? Eu Uhum, há 20 anos eu escrevo todos os dias. Assim, teve períodos que eu não fiz, assim, tipo, minha filha nasceu, né? Intermitências, assim. Mas, por exemplo, uhum. viagens que eu já fiz, elas têm diários. Eu até falei isso em algumas entrevistas, assim, gente, façam diários, porque não é sobre ser produtivo. Quando isso tudo passar, isso é um momento único que a gente está vivendo. Façam diário. Sim. Como você está se sentindo? O que você está percebendo do mundo? A minha mãe, não sei se a minha mãe está aí ainda, que eu vi que ela estava. Minha mãe voltou a fazer diário. Beijo, mãe. Oi. Oi, tô aqui. Oi. Ai, acho que deu uma travadinha. Fala.
Então, é isso. Tá falando dos diários, né? É importante ter diário, escrever, registrar a experiência que a gente está tendo, né? Dessa mudança toda que a gente está vivendo, um momento histórico, né? Exatamente, porque assim, mesmo que venham romances, depois filmes, né? A quantidade de sensações de pânico, apocalipse, esperança tá tendo, vamos combinar que não é normal. Não, pois é. E outra coisa, o fato de você ser uma autora independente te possibilitou colocar para o mundo esse projeto enquanto tudo ainda está rolando, né? Se você pensar, se não existisse o Kindle e a Amazon e todas essas ferramentas de autopublicação, e, enfim, você teria que esperar muito tempo até tudo normalizar, até os editores estarem aceitando novos trabalhos, até o processo de editar e revisar e lançar e tal, né? Sim, Não seria a mesma recepção, com certeza. exato. É perfeita a sua pergunta, porque eu tenho falado muito disso. Assim, quando eu fiz o Machamba, eu tava... Na verdade, o meu primeiro livro, Guerreiros de Gaia, o meu marido um dia chegou e falou assim: olha isso aqui, Gisele, isso aqui vai mudar sua vida. Para eu botar o Guerreiros de Gaia, eu botei e não mudou minha vida, assim. Porque eu também não sabia mexer muito com a plataforma. No Machamba, realmente foi um divisor de águas para mim, porque foi quando eu aprendi a usar o Kindle, eu aprendi como subir um livro, produzir uma capa. E assim, o fato de eu ter aprendido a dominar essa ferramenta fez toda a diferença, porque eu falo, foram 15 dias do livro todo, mas 15 dias Sim. de escrita, de saber também mostrar para leitores desapegada, sabe? Assim, vamos lá fazer isso juntos também, sabe? Sempre cito meus 12 leitores beta, assim. Faz isso, muda isso, faz não sei o quê, e eu escutar todos e falar, nossa, é isso mesmo, sem esse apego da obra também, sabe? E a terceira passo foi essa velocidade de saber publicar um livro online. Porque, assim, Sim. tem um passo a passo, o livro tem que estar revisado, você tem que saber uma questão técnica ali de quebra de página, sabe? Saber Uhum. precificar seu livro, saber promocionar seu livro, fazer a capa. Então, assim, eu acho que isso, como eu não queria perder o timing da publicação, porque eu queria justamente conversar sobre isso agora, fez muita Enquanto diferença. está acontecendo, né? Com todo mundo que está vivendo. Mesma coisa que é o seu protagonista. Exatamente. Perfeito. Isso é muito legal, né? Eu acho, assim, e você já tendo essa experiência dos dois outros livros, e já tendo a confirmação dos prêmios que você ganhou, né? Porque tem muito isso, esse preconceito de, é uma lá que escreve na internet, uma doida lá que escreve na internet. E aí você acaba ganhando um prêmio e as pessoas. Isso abre os olhos, né? Para as pessoas, para esse mundo de gente que escreve na internet, que tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. Eu lembro quando eu coloquei o Machamba, e era um livro assim, eu fiz na oficina do Marcelino, né? Sei. Durante a oficina com Marcelino Freire, e é um livro que eu tinha lapidado muito a literatura. O Marcelino falava disso, isso é para uma editora grande, esse livro, e eu tinha tomado nãos, né? E eu lembro que quando eu coloquei no Prêmio Kindle, eu lembro um amigo falou assim: nossa, você é muito corajosa, hein? Que coragem! E eu sinto assim, olhando hoje, é sobre coragem mesmo, por causa desse olhar de ser mal visto, uma plataforma de internet. Sim. E eu, Tem muito isso. Eu tenho muito medo com o meu, porque o meu livro ele tá quase pronto e eu tô mandando para revisão e tal, mas eu vou tentar, tipo, a via das editoras, porque, né, dá uma certa confirmação de que você é bom. Depois, se eu quiser, eu publico, como é que fala? De maneira independente, porque é muita coragem mesmo de você ter confiança de falar, o meu trabalho é bom e ele vai se destacar por si. então, eu acho que são várias questões. Assim, eu acho que é muito assim, a coragem. No caso do Machamba, uma coisa que me deixou assim segura era eu saber que o prêmio era a Amazon em Nova Fronteira. Eu falei, olha, a Nova Uhum. Fronteira é uma editora, tem muito chão, né? Era a casa do Sim. Guimarães.
época, e eu, Rubem Fonseca, e eu me senti segura. E uma coisa muito interessante sobre o Ana de Corona agora, que eu ainda não falei e gostaria de falar, existe, quando um livro é premiado, como foi o Machamba, que é meu primeiro romance adulto, né? Existe muito estigma do segundo livro. Parece assim, nossa, não sei, eu já conversei isso com muitos autores que já ganharam prêmio e que depois não conseguiram publicar um segundo livro. Fica um clima meio assim, nossa, uma expectativa, e se eu não for tão bom quanto o primeiro, sabe? É uma pressão, um peso, assim, né? Que a Uma pessoa tem pressão. que lidar. O Ana de Corona me ajudou muito, porque eu falei assim, gente, eu só quero contar uma história. Eu só quero contar uma história, essa história tem que ser agora. Eu lembro uma vez que foi falar assim, o segundo livro da Gisele. Eu falei, não, nem fala isso, porque é só uma história que eu quero contar. Uma história que eu quero contar agora, neste momento, com essa linguagem. Porque, assim, esses estigmas, prêmio, então, assim, segundo livro, plataforma digital, livraria, editora grande, eles prendem a sua criatividade de um jeito. Então, assim, você tem que ter como se diz, não é perspicácia, mas uma sutileza para entender também a hora de publicar online, a hora de esperar uma editora grande te convidar. A única coisa que pode é calar sua voz. Isso não. Sim, isso é verdade. O mundo tá mudando muito, né? O mercado editorial tá tudo muito diferente, né? Eles estão começando a aprender a lidar com essas coisas novas, né? Mas estão muito longe de entender totalmente, né? Tudo que tá mudando dentro Aqui, ó. de tudo, né? Então, eu comecei a falar sobre mercado editorial, mas se aplica à vida como um todo, né? E é o nosso tema aqui, ó. O Geilson perguntou. Essas plataformas para subir livros é acessível para quem tem deficiência visual? Vou começar a escrever também. Eu não sei, Geilson. Você sabe, Vitória? Sim, é sim. Eu não sei, assim, o processo de você subir o livro e tal, porque isso eu ainda não pesquisei sobre, né? Mas eu imagino que seja, porque o site da Amazon costuma ser bem fácil, pelo menos para mim. E o Kindle em si, o aparelhinho, ele não é acessível. Mas o aplicativo é. Então, se você instala o aplicativo num tablet que tem o leitor de tela, porque o Kindle, o aparelhinho do Kindle não dá para você instalar leitor de tela. Mas no tablet ele já vem, né? Os Apple, os outros aí, eles já vêm com o leitor de tela, com aquela vozinha. Então você consegue ler os livros com o aplicativo do Kindle. Eu uso direto. E é muito acessível, sim. Assim, claro, você vai precisar de um apoio de um revisor, de uma pessoa que cria o e-book direitinho, né? Para não ficar uma coisa avacalhada. Mas é muito, muito acessível, sim. Sempre, gente. Revisor. O Ana de Corona, ele foi revisado 3 vezes. Sim, é muito importante. Jorge Ribeiro, meu revisor amado. Até, tipo assim, sábado, 11h30. Jorge, vamos só revisar mais esse pedacinho aqui. 11h30 da noite. Mas, assim, a revisão e a produção de uma capa bacana e de uma sinopse consistente são muito importantes. Sim, porque é a forma como você se apresenta, né? Você já não tem ali um editor dizendo, olha, quero que vocês comprem isso porque isso é bom. Você não tem essa curadoria da editora, né? Então você tem que se apresentar de uma forma muito correta para o seu leitor, né? E atraente para o seu leitor. Exatamente. Isso mesmo. E tem toda aquela coisa, né, de você ser midiático, você ter contato direto com os leitores, né, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, enfim. Eles te conhecerem para ir lá conhecer seu livro, né? Isso eu acho muito legal. Eu particularmente não acho fácil, sabe? Assim, não é fácil, mas quando você consegue, é bem interessante. eu até fico assim, porque, por exemplo, eu não uso tanto rede social assim, eu uso moderadamente, sabe? Mas eu vejo a potência da rede social quando você cria um livro. Por exemplo, o Ana de Corona, eu tinha, acho que 6 meses que eu não abri o meu Facebook. Por também questão que eu te falei de
ser mãe, trabalhar, ter uma vida, né? Sim. E então, eu não posso ficar opinando muito em rede social, porque senão eu deixo de, sei lá, fazer lição com a minha filha, entendeu? É tipo o tempo assim. E só que assim, 6 meses que eu não entrava, eu entrei, isso um número que eu nunca falei, eu tive quase 1.000 downloads do Ana de Corona. Nossa, já? Até sexta-feira, né? É, Aham. Ah, porque ele tava gratuito, né? Agora ele tá no Kindle Unlimited e pago, né? a Jéssica aqui, ó, falou, não conheci o perfil da fila preferencial, amei. Só contextualizar. Jéssica, a Vitória, ela é deficiente visual e ela Isso. leu Ana de Corona e é escritora. Então, por favor, conheça a Vitória. A Jéssica é uma influenciadora Sim. literária maravilhosa. Ai, que legal! Adoro. Eu tenho bastante gente que me segue, que escreve, que gosta de ler e tal, porque eu publico muito as minhas leituras e tal. Tô começando a produzir mais coisas mais literárias exclusivamente agora. E, enfim. Maravilha. E divulgar, né, esse mundo das pessoas com deficiência, principalmente visual. Ó, o Geilson, que dicas você Uhum. dá para quem quer começar a escrever? Eu falo um pouquinho e você também, né, Vitória? Eu sinto Ah, assim, você primeiro, você é a de peso aqui no momento. Geilson, eu sinto assim, isso que eu falei, de escrever 3 páginas por dia, sabe? E isso nem tem a preocupação de ser literário. É só a preocupação de deixar o fluxo da expressão. Chegar, botar os dedinhos lá no computador e ir escrevendo, ou mesmo assim, eu não sei com a questão da deficiência visual, mas mesmo que for deixar o fluxo num áudio, sabe? Assim, gravar áudios enormes de fluxo de pensamento. Sim, sim, sim. É uma musculação para a criatividade. Exatamente. Eu ia dizer a mesma coisa, porque eu fiz vários cursos de escrita, mas eu aprendi muita, 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 muita coisa na tentativa e erro. Exato. Então, e ler também, né? E ler muito, assim. Eu É- acho que você tem que ler de tudo e ler, observar o que os outros fazem, né? Exatamente, assim. E eu sinto que, assim, o ato de escrever não é o ato de escrever um livro. Isso, assim, é uma coisa que eu gosto sempre de frisar, porque, assim, Sim. sinto que o ato de escrever um livro, ele é a consequência do ato de escrever. Porque eu dou muita palestra em escola, né? E os alunos ficam assim, ai, eu tenho uma ideia brilhante. E aí eles contam e falam, mas eu escrevi uma página só porque eu não sei como continuar. E você só Pois é. sabe continuar suas histórias se você deixa o fluxo da escrita todos os dias acontecer. Sabe por quê? Porque aí você deixa o seu personagem contar a história e não você. Aham. Ele ganha vida, né? Ele ganha vida. Você pratica o fluxo criativo para que o personagem, para que o cenário, para que toda a cena possa ser criada através de você. Ou seja, você pega o seu ego e dá licença. É mais ou menos isso, porque o ego não é só a vaidade, a gente fica com tanto. Uhum. Ai, gente, ninguém me conhece. Ai, se eu publicar, vão falar que tá ruim, que tá feio. Ai, não sei o quê. Isso é um peso que a gente não vê. Se você cria esse hábito da escrita, a gente fala, tá, eu tô com medo, mas mesmo assim, vamos lá. Exato. Porque você sempre vai haver um defeito, né? Mas você tem que saber a hora que, não, isso aqui tá ok, vou mandar pro mundo, né? Exatamente. É Perfeito. isso. Gisele, a gente tem 1 minuto que o Instagram ele corta quando completa 1 hora. Tá. Então, faz aí o jabá do seu livro. Isso, gente, Ana de Corona está disponível para a Amazon para ser adquirido. O preço agora é R$18,95. Ele estava com download gratuito até sexta-feira, porque muita gente acha que o livro não está mais lá. Não, ele estava em promoção. Eu tive 980 downloads, é muita coisa. E quero que o livro continue circulando. Não é propaganda de biscoito, meu filho chegou aqui com um biscoito e colocou na frente da câmera. Mas é isso, gente. Ai, Davi, cuidado. Fala assim, corona, fala. Não, Eita, quarentena. não quero acabar. Então é isso, gente. Baixem o livro, está disponível na Amazon, Ana de Corona. Isso.
Então tá bom, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou. Muito obrigada, Gisele. Adorei conversar com você. Você falou coisas muito legais, muito relevantes. E vai estar aqui 24 horas, né, Vitória? Vai, depois vai pro YouTube. Eu tenho uma playlist lá no canal do YouTube que eu gravo as lives e aí elas ficam lá. Depois eu vou te mandar o link, tá? Enfim, quem não teve oportunidade de acompanhar e tá lá no canal do Fila Preferencial. Perfeito, Vitória. Muito obrigada pelo convite. Vou aguardar as próximas. Tá bom. Obrigada a você. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.